Liturgia diária. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou à multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 32. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Santo do dia. Santo Aniceto. Aniceto nasceu na Síria e foi sucessor do Papa São Pio I, em 155, no tempo em que Antônio era o imperador romano. Entretanto, além da perseguição sistemática por parte do Império, o Papa Aniceto teve que enfrentar também cismas internos que abalaram o cristianismo, a começar por Valentim, passando por Marcelina, que fundou a seita dos Carpocratitas, considerada muito imoral pela Igreja, e chegando a Marcion, um propagador com dotes de publicitário que arregimentou muita gente e muitos outros. Sem contar a questão da celebração da Páscoa, todos eles formaram seitas paralelas dentro do catolicismo, dividindo e confundindo os fiéis e até colocando-os contra a autoridade do Papa, desrespeitando a Igreja de Roma. Contudo, o Papa Aniceto teve um auxiliar excepcional, Policarpo, que depois também se tornou um santo pelo testemunho da fé e o ajudou a enfrentar todas essas dificuldades. Policarpo exerceu também um papel fundamental para que pagãos se convertessem, por testemunhar que a Igreja de Roma era igual à de Jerusalém. Outro de seus auxiliares foi Egésipo, que escreveu um livro defendendo o Papa Aniceto e provou que ele, sim, seguia a doutrina cristã correta e não os integrantes das seitas paralelas. Mesmo com tão excelente ajuda, o Papa Aniceto teve uma árdua missão durante os quase 11 anos de seu pontificado, morrendo no ano 166, quase aniquilado pela luta diária em favor da Igreja. Embora tenha morrido num período de perseguição aos cristãos, a Igreja não cita o seu nome como a de um mártir, mas pelo sofrimento que teve ao enfrentar, durante todo o seu governo, os inimigos do cristianismo e da Igreja de Roma. Por si só se explica o porquê da reverência a seu nome. O seu corpo, aliás, foi a primeira vez que ocorreu com um bispo de Roma, foi sepultado nas escavações que depois se transformaram nas catacumbas de São Calixto, na Itália. São Aniceto, rogai por nós.
Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.